Para que possamos fazer a obra como um capelão, é necessário ter uma lei que possa nos proteger. Porque como é que você quer fazer a obra em alguns lugares, como hospitais, que a gente pode entrar, ou algumas juntas militares, ou presídios, ou escolas, como é que a gente vai entrar? A gente precisa de uma lei. A gente precisa de uma lei, a gente precisa de um artigo. E qual é o artigo? Qual é a lei? A lei que podemos ali nos embasar é a Lei 9.982, barra 2014 de junho, tá bom? Essa é a lei que podemos nos embasar. O artigo 1º diz que todo capelão religioso ele pode exercer funções nas juntas militares, em hospitais, em presídios, em escolas, em universidades, em asilos, em todos os lugares que as pessoas precisarem, tá? Vão estar ali capelão. É interessante que esse primeiro artigo da lei, ele diz que o capelão religioso, ele vai levar uma palavra de Deus, mas ele não vai pregar placa de igreja, tá bom? Então, essa ideia de pregar placa de igreja, ela não funciona para o capelão. A não ser quando você começa a dialogar com a pessoa, você começa em uma conversa ali, ela pede informações sobre a igreja ou sobre como é a sua igreja, aí você aproveita o ensejo e aí sim você passa informações da sua igreja, aí você pode pregar ali a sua placa ali, tá? Ou a placa de alguma igreja mais próxima que a pessoa possa entrar e ela possa ter a vida transformada. Mas todo capelão, a lei protege o capelão desde que ele também se adeque na lei. A lei diz que todos os lugares podem abrir as portas para a gente, assim também nós precisamos ali se adequar ali com as normas daquele ambiente, daquele lugar, para que possamos entrar a primeira vez e entrar outras vezes também. Ainda no artigo 5º, inciso 7, também diz ali que todo religioso, agora sim, talvez um pastor, um missionário, ou até mesmo um capelão, ele também tem o direito de auxiliar naqueles lugares que forem precisos. A diferença do artigo 1º para o artigo 5º é que no artigo 1º você pode fazer um trabalho voluntário ali. Agora no artigo 5º você pode ser chamado desde que ou o ambiente te chamou ou a família ali daquela pessoa que está internada ou está presa te chamou ali para dar um auxílio, tá bom? Então no artigo 1º ali você tem toda a lei ali te protegendo para que você faça ali naqueles devidos horários a qual eles vão te passar, e você pode fazer sempre. No artigo 5º você pode fazer só quando alguém da família da pessoa ela vem te procurar e aí ela faz um cadastro para que você cuide só daquela pessoa. Você não pode cuidar de outras. No artigo 1º eu posso cuidar de quantas for necessário, quantas pessoas me passarem, eu posso orar por todas, eu posso entregar uma palavra para todas, eu posso auxiliar a todas, tá bom? Também interessante, nós, capelão, nós ajudamos com cesta básica, nós ajudamos com fralda, nós ajudamos com higiene pessoal, nós ajudamos com oração, com palavra, com direção para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma direção na vida dela, então nós precisamos direcionar ela para o caminho certo, tá bom? Então todo capelão, ele precisa fazer aquilo que for necessário. A lei nos protege para isso, tá bom? Sempre lembrando, guarda no seu coração isso aí. Guarda no seu coração isso aí. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos a Cristo, que morreu por todos. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o caminho de Deus, tá bom? Então não fico, não, você tem que ir para a minha igreja, senão você não vai para o céu.
lá na minha igreja tem uma coisa que a gente faz, uma oração, se você for lá você vai ser liberto. Nós não pregamos placa de igreja, nós somos capelões laicos, mas religiosos. Nós temos um Deus ali a qual nós acreditamos e passamos essa ideia desse Deus que pode mudar a história da vida das pessoas, tá bom? Mas não ficamos ali presos dentro da placa da nossa igreja. Então que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha entendido sobre a lei. A lei 9.982 tem dois artigos ali que nós podemos comentar. Artigo 1º, o capelão que é laico, ele tem direito de trabalhar em todas as demandas onde ele se apresentar e cumprir as normas e lei. Artigo 5º, inciso 7, você pode fazer desde que um familiar venha te apresentar naquele ambiente, você pode auxiliar só aquela pessoa ali da família que te procurou, tá bom? Então, é assim que a lei nos protege. Você sabe qual é a diferença de um capelão e um pastor? Nesse vídeo nós vamos aprender a diferença de um capelão e um pastor. A diferença do capelão e do pastor é que o pastor, geralmente, ele tem uma igreja, ele tem um rebanho, a qual ele precisa doutrinar, isso mesmo. Ele precisa ter normas ali na igreja, ter regras naquela igreja ali, e doutrina bíblica, ele precisa passar ali as doutrinas bíblicas para aquela igreja, para aquele povo. Já o capelão não. O capelão ele não tem um povo específico. Você vai lidar com diversas pessoas de diversos lugares. Você vai lidar com pessoas que estão com problema no casamento e você precisa ajudar ela. Você vai lidar com pessoas que têm problema financeiro e você vai ter que ajudar ela. Você vai lidar com pessoas com problemas psicológicos e você vai ter que ajudar elas. Então, independente da forma que a pessoa está precisando, o capelão precisa ajudar, mas você não tem umas pessoas específicas. A diferença, um pastor, ele consegue auxiliar a pessoa por diversas vezes, porque aquele povo é um povo que sempre vai estar com ele, que sempre vai ser doutrinado por ele, que sempre vai estar na igreja ali com ele. Já o capelão não, você pode ajudar uma pessoa hoje e amanhã ser outra pessoa que vai ajudar com outra situação, com outro tipo de problema para resolver. E nessa hora que o capelão ele se diferencia de um pastor. Então o capelão muitas vezes ele está pregando lá fora, ele está fazendo a obra lá fora, tentando trazer essa pessoa. Lógico, a nossa ideia é essa, né? Tentar trazer a pessoa para a igreja. E quando ela chega na igreja, agora o pastor vai doutrinar ela, ensinar ela, para que ela não volte a praticar aquelas coisas que ela praticou. Mas a primeira ideia do capelão é, primeiro eu vou cuidar da pessoa. Se ela me der a oportunidade de pregar a placa da igreja, aí eu prego a placa da igreja, trago ela para dentro da igreja, e aí sim o pastor que tem doutrina bíblica, o pastor vai auxiliar ela, tá bom? Nós como capelão, nós não pregamos doutrina, tá bom? Nós não pregamos isso. Como eu falei no vídeo passado, os capelões, eles são laicos, então nós não viemos com doutrina, isso é certo, isso é errado, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não, nós não pregamos isso, nós pregamos o amor, nós temos compaixão, nós auxiliamos as pessoas, e aí sim, depois delas se preparar, depois delas fazer a vontade do Senhor, agora sim, que elas começam a caminhar, querer ir para a igreja, que elas quis o endereço de uma igreja, você vai passar o endereço da igreja, e aí lá dentro da igreja tem um pastor para doutrinar, mas não somos nós, tá bom? Capelão não doutrina ninguém, a não ser se a pessoa abrir espaço para você, pedir uma orientação bíblica ali, pedir uma doutrina, aí você... Geralmente, se você tiver a capacitação, você vai doutrinar ela ou você já vai direcionar ela a um pastor para que ele possa doutrinar ela, tá bom? Então, nós capelões, nós não ficamos pregando doutrina, nós pregamos amor. Por isso que nós não ligamos para de qual religião a pessoa é. Ah, eu sou de tal religião. Não interessa.
eu estou aqui para fazer a obra. Nós vemos que Jesus, ele pregava no meio de multidões, e muitas vezes ele vai se deparar com alguns, como ele se deparou com Nicodemos. Nicodemos era o príncipe dos judeus, alguém que era contra as pregações de Jesus. Mas ele se depara com Nicodemos, ele dá toda a atenção para Nicodemos, ainda que como Deus ele sabia que Nicodemos não ia mudar os seus pensamentos, ou naquele momento não ia mudar o seu coração, ele gasta o seu tempo ali pregando a palavra para Nicodemos, ele ensina Nicodemos porque Nicodemos foi pedir orientação bíblica para Jesus. E é nesse momento que Jesus passa as orientações bíblicas. E aí é com Nicodemos. Se ele quiser mudar ou não, vai depender dele. Então essa é a parte que nós fazemos como capelão, tá bom? Então como pastor você doutrina dentro da igreja. Agora como capelão, ainda que você seja pastor, como capelão, você orienta a pessoa a mudar de vida, não doutrina ela, tá? Isso é fora de mão, é andar na contramão se você é um capelão e quer ficar doutrinando as pessoas. Nós não doutrinamos as pessoas, a não ser que ela abra espaço para que possamos falar sobre a vida dela. E se você tem uma capacitação, você pode orientar. A mesma coisa acontece quando você vai em um terreno. Imagina que você enxerga um terreno na rua, você está passando em um lugar, aquele lugar tem um pé de manga, muito bonito, cheio de manga. Aquela manga, acho que é manga rosa que chama, aquela manga grande, né? Eu não sei o nome dela certinho, acho que é manga rosa que chama. E você vê o pé de manga lá, grandão, bonito. Só que esse pé de manga, ele está dentro de um cercado. E esse cercado tem uma placa de proibido entrar. Você sabe que se você entra para comer aquela manga, ainda que não tem ninguém vendo, você vai infligir as leis daquele lugar, podendo causar consequências para você. Então, como um ser humano normal, você vai procurar alguém para ver se estiver alguém perto ali, para que possa passar alguma informação se você pode entrar naquele terreno que está escrito proibido a entrada e comer uma manga daquela. Mas se você não achar ninguém, você entrar por si próprio e lá tiver alguém, esse alguém ele pode te cobrar. E aí de diversas maneiras. A pessoa pode, dependendo da pessoa, ela pode acabar até atirando em você e a lei protege essa pessoa, porque você entrou em um terreno proibido, tá bom? Então, nós acabamos sofrendo quando nós afligimos a lei. E as leis estão aí para que nós viemos obedecer, tá bom? Jesus deixou lá para Paulo escrever em Romanos 13 o quê? Que nós devemos obedecer às leis. Romanos 13, primeiro versículo está lá, né? Todo líder ou toda pessoa foi levantada por Deus, então nós devemos obedecer às leis dos lugares. Se a pessoa abre o coração para que você possa falar com ela, você fala com ela. Se a pessoa não abrir o coração, você respeite aqueles limites, tá bom? A lei protege quem respeita a lei. Quem não respeita a lei não tem proteção da lei. Então, se você quer proteção, você quer ser um capelão preparado, ungido, cheio da presença de Deus, você também, além de orar, você além de também ler a Bíblia, você precisa respeitar as leis que nós temos nesse planeta ou nesse mundo. Ninguém pode invadir a vida da pessoa sem uma permissão dela, irmão. Isso tem artigo do Código Penal. Hoje em dia, se eu falar da vida de uma pessoa, ainda que seja verdade, eu posso ser preso. Você sabia? Então a gente toma muito cuidado como capelão, nós vamos pegar diversas pessoas com diversas mentalidades e eu tenho que estar preparado. A pessoa deixou eu comentar algo da vida dela para ela, eu comento. Tá bom? Agora, se ela não me deu direito, aí você lembra do cercado. Você pode achar ali
um grande problema se você entrar na vida da pessoa e ela não te deu permissão para você entrar. Como se você falar da vida dela e ela não deu permissão para você falar, tá bom? Existem leis que se a pessoa for lá na delegacia e ela falar que você falou da vida dela e ela tiver prova, você pode sofrer ali você pode sofrer ali com uma lei, tá bom? Se a pessoa for na delegacia e falar que você falou dela e ela tiver prova que você falou da vida dela, que você entrou em áreas da vida dela, a qual menosprezou a vida dela, a qual destruiu a imagem dela, a qual acabou com ela, você pode ter certeza que a justiça vai te procurar para que você venha pagar com aquilo ali que você fez. De alguma forma você vai ter que pagar. Pode ser preso, ou ter que pagar a cesta básica, ou ter que pagar ali um dinheiro para aquela pessoa ali, que é o que mais acontece, né? Você acaba pagando ali, né? Se eu não me engano, eu não conheço muita lei, mas se eu não me engano ali direitos morais, se eu não me engano, alguma coisa assim, que você vai ter que pagar para a pessoa, entendeu? Então nós tomamos muito cuidado como capelão, porque eu sei que tem muito cristão que gosta de falar da vida do outro. Então toma muito cuidado. Dependendo do que você fala, aquilo ali pode causar uma grande consequência. Então se a pessoa deixou falar da vida dela, eu vou falar, mas eu vou falar para ela, não para outros. Bem? Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Essa é a diferença de um capelão e um pastor. E não se esquece, deixa a sua mensagem aí, tá bom? Deixa a sua mensagem. Também eu vou pedir para você que deixe o seu like, tá bom? Se inscreva se você não conhece o canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez.